logo minha Bíblia, muito quero aprender. Saúdo os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na última lição desse trimestre glorioso, onde nós estudamos sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Eu acredito que muitos dos internautas puderam fazer um grande aproveitamento e eu quero agradecer de coração a todos vocês e dizer: coloquem em prática, e assim nós podemos sair das grandes dificuldades. O nosso textuário ele diz o seguinte: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Salmo 56, versículo 4. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante da crise. A introdução diz o seguinte: nessa lição veremos como Paulo foi propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões e açoites e perseguições. Meus queridos irmãos, alunos, professores, nós chegamos na última lição desse trimestre, em que traz esse comentário, essa motivação, para que na hora da dificuldade nós possamos se apegar em Deus e buscar saída. E aí ela traz, para finalizar, o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja de Deus, mas que, como Jesus diz: vai, este é o meu vaso, eu lhe mostrarei o quanto sofrerá pela minha palavra. E Paulo sofreu pela palavra do Senhor, mas apesar de tanto sofrimento, ele não abriu mão de sua caminhada cristã, quer dizer, se converteu, e aí passou a ser o legítimo representante que foi chamado como apóstolo de Cristo. Embora ele não tivesse andado com Jesus, mas tornou-se apóstolo Paulo. Meus queridos internautas, eu estou com a lição um pouco atrasada. Quero pedir encarecidamente a oração dos professores, alunos e todos que me acompanham nas redes sociais, nas suas igrejas, né? Eu estive já com uns 90 dias que eu venho com um problema e agora ultimamente ele começou a acontecer repetidas vezes, em que começa uma dor aqui respondendo nas costas, né? E uma médica acreditou que eu estava com verticulite, né? Mas ultimamente passando pelo exame, então verificou que eu estou com uma pedra enganchada, né? Parada. Ela saiu do rins, né? E ela precisa ser quebrada ou descer ali sua caminhada para ela não ficar impedindo ali. Mas conto com a oração dos irmãos, né? É isso que eu estou passando para vocês aqui, para vocês verem e entender o sistema de funcionamento do nosso corpo. Mas eu creio que Deus é maior. Sou um ser humano como qualquer um. Estou sujeito a tudo isso. E eu creio que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se você crê que o Senhor é poderoso para fazer com que essa pedra seja expelida, eu também creio e por isso conto com vossas orações. O objetivo da primeira parte da lição: mostrar que Deus sempre nos socorre. Então, meus queridos, não adianta nós acreditar em Deus e não acreditar no seu socorro. Apesar que quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós precisamos divulgar, pregar e que os milagres aconteçam, que vida transformada aconteça, senão nós pregamos o Evangelho sem poder e esse não é o Evangelho que o Senhor nos ensinou. Mas nós vamos
estamos falando, queridos professores, chame a atenção da sua sala para que eles possam entender que a mensagem, o objetivo dessa lição, que nós estamos hoje na sua última lição, é transformar as adversidades em cenários de vitórias. E eu acredito que muitos alunos tiveram esta experiência. Um diz o seguinte: um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos. Meus queridos professores, queridos alunos, qual o legado que você está deixando? Nós vimos ultimamente um pastor aí fazendo uma live, e daqui a pouco ele vai lá e bate na mulher. Eu até defendi ele aqui nos grupos sociais, porque não apareceu a imagem, depois apareceu ele dizendo que realmente fez isso. Então, um vagabundo desse, ele teria que voltar lá atrás para poder recomeçar e caminhar de novo até que se arrependesse. Mas o que acontece? Ele ainda tem a coragem de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Que legado um homem desse vai deixar? Eu diria, qual o legado que você vai deixar na sua igreja, professor? Qual o legado que você vai deixar na sua igreja, pastor? Então, Paulo, um homem sempre disposto a fazer, ainda que impossível, mas a realizar a obra de Deus com excelência, com virtude. Porque tem muitos camaradas aí que são empreendedores da fé. Você chama ele na sua igreja, cada mensagem custa de 3 a 10 mil reais ou até mais. E vocês continuam pagando. Se vocês querem continuar pagando, é porque vocês querem que continue esse evangelho pobre, sem cenário de milagres e vitórias. É preciso ter cuidado. Eu creio que pagar a despesa de um pregador do evangelho, der uma ajuda para ele, ok, tudo bem, ele tem família, precisa. Mas estipular uma altura e só vai em igrejas maiores porque rende mais, esses nunca verão a glória de Deus. Eu ia agora para a Bahia, iria estar numa convenção na Bahia, onde estaria falando, ensinando sobre eclesiologia. Mas sabe quanto eu ia cobrar lá? Nem a passagem, nada, eu ia por minha conta, por amor à obra de Deus. Então, não estou querendo me engrandecer, mas se eu fosse pregador, que vocês sabem que eu não sou pregador, sou um homem simples, de rudes palavras, vocês têm me acompanhado e têm visto às vezes quantos erros, muitas vezes a gente comete aqui, erros de português, erros de frases, Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, num evangelho de poder. E este evangelho de poder é para ser anunciado a todos, por amor, não ser pesado, não pregar com interesse. Isso não agrada a Deus. Está na Bíblia, meus queridos irmãos. Eu fiz uma pausa aqui, só precisamos entender. Tem pessoas que querem sair, fazer fama, vai para a mídia e daqui a pouco está contando piada. Quer dizer, o evangelho não é brincadeira. Eu não posso, apesar, eu sei que tem uma pessoa aí, não estou falando mal dele, e vocês vão saber quem é. Gosto muito dele, acho ele sendo um homem super inteligente. Ah, meu irmão, mas se eu pudesse aconselhar, deixa dessas pinhadinhas de incrédulo, rapaz, agora aparece nas redes sociais contando sua piada. Isso não é para crente, Mas quem sou eu para dizer isso? Mas que Deus abençoe a cada um, Então, o chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. Então nós vemos que Paulo, todos conhecem. Eu vou falar aqui, professores, mas é bom que vocês ilustrem a história de Paulo aí na sua sala, na sua classe. Ter riqueza, monte cenário. Nós aprendemos a isso, a ficar apenas na lição e ler aqui, monte um cenário. Faça as pessoas entender o chamado e a conversão de Paulo.
Mas aí você vê Paulo mais tarde discorrendo sobre seu sofrimento pela igreja, sobre as marcas que ele trazia em seu corpo, por amor e zelo, para que sempre a igreja estivesse pronta. Então, zelo pelas coisas de Deus. O 1.2 diz que sua missão era maior que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Veja, meus queridos professores, mostra para os alunos que aqui o nosso bispo Abner Ferreira está mostrando Paulo aqui como um espelho para que nós possamos olhar para a sua trajetória. A trajetória que Paulo fez, olhar para ela, a fé, mesmo num contexto de perseguição, de crises, mas ele não abandonou. Então, meus queridos, nós vemos que Jesus, por diversas vezes, ele disse que a nossa caminhada neste mundo não seria fácil. Se você quer caminhar fácil no Evangelho, você vai ter dificuldade, porque não é fácil. Ela tem adversário, nós temos adversidades. Mas o apóstolo Paulo, ele sofreu, não desistiu de sua missão. Então nós devemos entender que ser cristão não é uma brincadeira. Como nós estamos vendo, os oportunistas. 1.3 diz: a luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Meus queridos internautas, professores, cada um tem o seu jeito de ensinar. Parece que eu estou pregando, mas eu quero ver se coloco de maneira que você entenda e que o Evangelho seja cada dia mais arraigado na sua vida. Quando eu falo assim, meus queridos, eu acredito como uma plantinha que a gente está cada dia colocando água para que ela tenha vida. É esse o meu pensamento, é esse meu objetivo, colocar a lição de maneira que você vem crescendo espiritualmente. Pois, meus queridos, nós devemos ter em mente que Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Então nós precisamos colocar isso na mente, que por mais perverso que o homem seja, se o Evangelho entrar, ele se transforma em outra pessoa. Se você tem um Evangelho, mas você não é nascido de novo, é um problema. Porque Paulo acreditava, meus queridos, que defendia as coisas de Deus baseada em sua seita, que era a seita dos fariseus. Ele colocava as suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. E esta influente seita, que é a seita do fariseu, determinava que a lei devia ser seguida sem questionamento. Aqueles que questionavam pagariam o preço. E por isso Paulo assistiu e esteve junto na morte de muitos cristãos, razão pela qual Ananias questionou o Senhor naquela visão. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar a grandeza da chamada de Paulo. Então, meus queridos professores, queridos alunos, procure, eu sei que é difícil, eu sou professor de escola dominical há mais ou menos 40 anos. Vocês veem que tem dia que eu tenho uma dificuldade tremenda, mas eu procuro, eu me esforço, e eu quero que você entenda. Paulo tinha esse negócio, Paulo disse que sentia dores de parto. É como uma pessoa sentir uma mulher que está para dar à luz, mas para que o Evangelho nascesse nos seus ouvintes, na igreja de Deus, é preciso ter essa preocupação. O 2 diz: socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus envia Barnabé
para socorrer Paulo. Eita, meus irmãos, esse próprio Abner Ferreira, ele escreve um livro, eu li, não ganho nada, irmãos, para estar fazendo propaganda, mas o homem tem inspiração para escrever. Não conheço ele, por isso não estou bajulando, não conheço, mas eu li o livro dele sobre Paulo e sobre Barnabé. Meus queridos, vocês precisam de ver. Talvez você não conheça o trabalho de Barnabé como deveria conhecer. E eu conheci lendo esse livro do pastor Abner Ferreira sobre Barnabé. Então, meus queridos, nós, talvez eu e você, será que nós somos capazes de se dispor a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos, mas esse mesmo homem era um perseguidor dos seus próprios irmãos? Mesmo que antes ele perseguia os crentes que você talvez arrebanhava. Então eu fico pensando aqui, que espírito que estava sobre Barnabé, de amor. Será que esse espírito de conciliação, de arrebanhar, de interceder está entre nós? Professores, faça essa pergunta para os seus alunos: até onde ele tem facilidade de interceder por alguém que talvez lhe causa problemas, e causa problemas à igreja? O 2.1 diz: crise política. A perseguição tem acompanhado o histórico da igreja desde sua fundação. A igreja primitiva, queridos professores, alunos, internautas, que estão me acompanhando neste canal, você pode assistir quantas vezes você quiser, isso aí não pesa nada no teu celular. A igreja primitiva, meus queridos, ela enfrentou diversas perseguições que ocasionou a morte de muitos cristãos. Você imagina a indagação se eles não tivessem firmado na rocha? Estamos pregando o evangelho, Jesus esteve em nós e nós continuamos perdendo irmãos por causa de perseguição, sendo mortos de formas trágicas. Mas, meus queridos, eles permaneciam firme na esperança do Senhor. E sabemos que naqueles tempos, imperadores, quem não rezasse na cartilha do imperador era alvo de perseguição. Nós lemos essa história, não basta somente ler na Bíblia, essa história diz isso. E a coisa, por exemplo, ficava complicada porque os imperadores queriam a adoração e os discípulos de Cristo não reconheciam outro Senhor a não ser Jesus. Quem lê a história sabe que o imperador Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma e por isso jogou eles na cova dos leões. Então a história nos mostra que os cristãos foram torturados e lançados na cova dos leões e queimados. Que situação, meus queridos! Veja essas imagens. Você seria cristão? Você continuaria firme com Cristo nessa situação? Hoje, muitas pessoas são enganadas com facilidade. O 2.2 diz crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Há muitas pessoas que se orgulham disso, é orgulhoso e tal, mas não vivem, não vivencia o que muitas famílias vivem, principalmente agora, nesta pandemia em que as pessoas ficaram presas dentro de casa e muitas perderam o trabalho e têm dificuldade para trazer o alimento. Há uma necessidade. Então a crise econômica é terrível. Porque esta pandemia do que nós estamos falando, a Covid-19, ou coronavírus, como diz, se alastrou pelo planeta. E aí ela trouxe sérias consequências
para o mundo, não foi só para o Brasil. E vocês pensam que no período, no início, no nascer da igreja primitiva, o problema era sério, existiam entre eles milhares de pobres e necessitados, que eram amparados por quem? Pelos cristãos. Se você entra em Atos, capítulo 4, você vai lendo aí 33, 34, você olha e diz, meu Deus, será que eu sou crente? Não sei se por revelação, não sei se ele sabia que Jerusalém seria destruída e por isso ele estava vendendo as suas propriedades. Não estou dizendo que é isso, não sei se é através de uma revelação, mas a Bíblia diz que eles tinham uma organização, que não existia necessidade entre eles, porque as pessoas vendiam as propriedades e traziam o preço para que pudesse ser colocado o pão na mesa para que todos pudessem comer com singeleza de coração. Então o amor por seus irmãos em Cristo induziu também Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrer os irmãos lá em Jerusalém. Veja bem que foi uma coisa que durou. Nós olhamos ali no início esse problema em que eles vendiam as propriedades e traziam ali, repartiam com todos, comiam juntos, com singeleza de coração. E Paulo ensina a igreja, olha quanta coleta que se faz para os santos, fazei aí também vocês a mesma coisa que eu ordenei lá na igreja da Galácia. Diz, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Ele está dando ensinamento, aí muitos já pegam isso aqui, para dizer que a igreja tem que ofertar dessa forma. Era uma situação que a igreja estava vivendo, uma situação de dificuldade, era preciso socorrer os irmãos, em todo tempo é necessidade de socorrer. Eu sou dizimista, não sou contra o dízimo, mas a Bíblia aqui nós encontramos Paulo mais preocupado em recolher uma oferta para socorrer os irmãos. Hoje é lindo, eu gosto disso, mas as igrejas estão preocupadas em fazer grandes templos e, no entanto, muitos irmãos estão passando necessidade. E ele disse, olha, e quando eu tiver chegado, mandarei os que por carta aprovados para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Meus queridos, claro que eu não vou fazer vários comentários aqui, mas eu fico olhando. A igreja apela, e isso eu acho muito bonito, aquelas pessoas que são aposentadas, traz ali seu dízimo certinho e tal. Mas a grande parte do pastor não junta um percentual do dízimo que entra para poder socorrer os necessitados. Que é a religião verdadeira que Tiago falou, meus queridos. Eu não estou querendo ensinar pastores a fazer tais procedimentos, mas eu estou alertando em que a Bíblia diz que a religião pura e verdadeira é ajudar, é socorrer. E no entanto nós vemos pessoas da igreja passando necessidades. E eu penso, não estou querendo, mas tinha que ter reservado uma parte. A igreja é responsável pelos seus fiéis, assim como os fiéis são responsáveis para manter a igreja. Então é necessário pastores que se acordem, pois a verdadeira religião é aquela que socorre, é aquela que na hora das provações, que na hora dos problemas, da necessidade, vai de encontro e faz alguma coisa. Então, meus queridos, vou ter que resumir mais, porque senão o tempo fica longo. Paulo quase foi morto quando chegou ali em Éfeso, pelos aqueles adoradores da deus Diana. E aí nós vemos que, você vai ler a história, você vai ver que quando Paulo repreendeu o espírito maligno,
maligno daquela jovem, as pessoas se revoltaram contra Paulo porque eles estavam muito mais preocupados com o ganha-pão do que com a sua fé. E você pensa que não? Nós estamos vivendo isso. O objetivo da terceira parte da lição: explicar que as crises são passageiras. Meus queridos, houve crise, há crise, tanto a crise no mundo global, quanto a crise em países, mas elas são passageiras, é preciso ser administrada. Nos nossos lares nós temos crises, nas nossas empresas nós temos crises. Agora, o que é preciso é que saibamos administrar as crises. Se você não souber administrar as crises, lidar com ela, você nunca vai transformar as crises em cenários de milagre e vitória. Por isso, você precisa também fazer a sua parte. O 3 diz: a provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, assim como cuidou do povo de Israel no deserto. Deus cuidou de igual modo de Paulo, e eu digo mais, e cuidará também de você. O 3:1 diz: devemos confiar no Senhor, devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele acrescenta. Não quer dizer que as demais coisas Ele vai acrescentar sem você dar um passo. Dê um passo. Se aquilo foi importante para você, importante para Deus, Ele vai acrescentar diante do teu trabalho. Porque essas mal interpretações tem trazido problemas. Então, Paulo foi atormentado, foi preso injustamente, foi preso junto com Silas. Por quê? Porque expulsaram o demônio de uma jovem que tinha espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores. E por que não dizer nas nossas igrejas que está cheio de adivinhos também, pessoas, mas não adivinhos, falsos adivinhos. Essa jovem ainda adivinhava, ela tinha um espírito maligno de adivinhar. Mas às vezes na nossa igreja está cheio de gente que sai correndo pela igreja profetizando e nada acontece, sem base na Bíblia. Para de crer em todas essas coisas, senão daqui a pouco eu vi um pregador que ponhava o povo a comer capim. Ah, meus queridos, Paulo disse que nós não podemos ser menina todo o tempo, diz o escritor aos Hebreus. Às vezes nós dizemos que é Paulo, também não é Paulo. Então, meus queridos, contudo, em meio à crise, o apóstolo Paulo ele não perde o ânimo. Ele, junto com Silas, está preso, as mãos, os pés no tronco, sem poder se mexer, mas a boca estava livre e começaram a louvar a Deus. Oh, glória a Deus! O poder do louvor. Enquanto eles louvam, os outros presos escutam daqui um pouco um terremoto. As circunstâncias não impediram de ser bênção, mesmo na prisão. Você, quando as coisas estão boas, você diz Deus é bom, mas quando está ruim, você diz, mas por que eu estou passando por isso? Paulo não perguntou por que estava sofrendo após ter libertado uma jovem do maligno, mas ele disse, vamos cantar, e Deus faz tremer o cárcere. 3:2, nada pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava. Veja, meus queridos, o comentador aqui disse, olha, nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo dizia, o que pode me separar? A pobreza, a nudez, a fome. E aí nós olhamos que Paulo dizia com muita propriedade, pois Paulo não desprezou o Senhor, não separou do Senhor por causa de prisões, espancamento, apedrejamento, naufrágio, emboscada, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação e várias coisas. Paulo passou por um processo que, se não tivesse fé, não soubesse verdadeiramente em quem tinha crido, teria desistido. Mas eles conseguiram continuar firme. Então, se nós
louvarmos a Deus em meio às nossas crises, em meio às tempestades. Se nós aprendermos com Paulo e fazermos conforme ele fez, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Tem pessoas que na dificuldade são alegres. Você olha no rosto, o rosto está brilhando. Mas tem pessoas que qualquer coisa já cai o semblante e já se desfiguram e já querem desistir. O 3.3 diz: não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Tem um medo que é bom e tem um medo que é ruim. De repente o medo vai te livrar de muitas coisas, mas de repente o medo, ele é destruidor e destrói teus sonhos. Então nós devemos ter em mente que o medo, em demasia, impede as bênçãos de Deus. Crê, vá à luta e espere a vitória do Senhor. Concluindo, com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhor do que os dias de hoje. Concluindo, o nosso comentador, ele está colocando aqui que os dias de Paulo não eram diferentes dos dias que nós vivemos. Mas nós temos que afirmar e viver de maneira que nossa fé continue firme, que nós estamos firmes no propósito. Paulo superou suas crises, buscando refúgio em Deus. Então devemos de igual modo possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Meus queridos internautas, devo atrasar um pouquinho as próximas lições, pois minha lição não chegou. Mas logo que chegar, estarei aqui. E gostaria de convidar você a estar comigo neste canal. Até a próxima escola dominical virtual. Na paz do Senhor. Amém.